O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar, sejam muito bem-vindos. Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Capítulo 10, versículo 25b de São João. Uma pergunta simples, objetiva, e que já tem a sua resposta simples e objetiva na boca do próprio Senhor Jesus Cristo, que se disse o bom pastor, que se assim se referiu sobre sua pessoa, mas ainda persiste. Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. A fala dos homens que estão a rodear Jesus Cristo no pórtico de Salomão, no dia da dedicação do templo, não é exclusiva daquele tempo, mas ainda hoje, aqueles homens estão presentes no nosso meio. Aqueles homens todos são exatamente uma imagem de cada um de nós, porque todos nós temos dúvidas. Todos. Sempre temos dúvidas. Algumas vezes nós temos dúvidas, inclusive, será que realmente somos dignos de tamanho amor que Deus tem para conosco? Afinal de contas, cada um de nós se conhece muito bem, né? Se eu estiver falando alguma bobagem, por favor, me digam. Quem conhece mais a nós mesmos do que nós? Só Deus. Ainda que tenha coisas que nós não falamos nem em nossa mente, mas nós sabemos que está lá. Temos dúvidas quanto ao viver, sobre o que será de nossa vida amanhã. Ainda que nós não gostemos de assumir isso, mas nossa vida é mais marcada por dúvidas do que qualquer outra coisa. Será que ela realmente me ama? Será que ele realmente me ama? Será que ele realmente quer ficar comigo? Será que meu filho agora realmente está estudando ou ele matou aula? Dúvidas inúmeras. Será que esse realmente é o meu caminho a seguir? Mas essa que estes homens apresentam a Jesus, ela é demasiadamente aguda, porque ela toca no mais profundo da esperança deles. Se és o Messias, diga-nos, porque nós não aguentamos mais esperar. Se és a salvação, fala-nos, porque nós então tomaremos tento.
Jesus não responde como nós ou eles gostariam de ter a resposta. Seria muito mais fácil, uma resposta mais objetiva. Sim, sou eu. Me siga. Sim, a esperança sou eu. Mas as respostas mais óbvias também não são, na maioria das vezes, acreditadas. Eu tenho câncer. Você precisa, então, fazer o tratamento. Mas vale a pena? Aí surge outra dúvida. Te amo do fundo do meu coração. Mas como você me ama, sendo que no dia de ontem você nem respondeu o WhatsApp que eu mandei às 12 horas e 55 minutos, você me respondeu só às 13 horas. 5 minutos depois, isso é amor? Você estava fazendo o quê no intervalo de 10 minutos entre a saída da escola e a chegada em casa? Porque ainda que a resposta chegue com modo objetivo, uma das características nossas é duvidar. Aí está uma chave interessante que talvez possa apaziguar nosso coração. Não são as respostas objetivas que vão fazer a diferença, mas a capacidade de perceber e ler além das palavras. A resposta de Jesus é simples. Eu já falei tudo o que precisava ser dito. Basta que vejam o que eu fiz entre vocês. Basta perceberem o compromisso que eu tenho com vocês. Basta perceberem o que eu falo. Basta perceber o que eu vivo. Agora, se você não percebe, as palavras sempre serão limitadas e gerarão dúvidas. Porque da mesma forma com que o amor não se prova nos 5 minutos de espera de uma resposta de uma mensagem de WhatsApp, porque é muito tempo, 5 minutos, né, gente? As pessoas se descabelam por causa de 5 minutos no WhatsApp. Claro que vocês que estão aqui presentes, não. Isso é coisa de padre, isso é coisa de gestor, isso é coisa de marido e mulher. Não, vocês não. Nem aqueles que nos acompanham agora, não. 5 minutos não são uma eternidade. Pois podem ser, se não estiverem permeados de uma certeza construída ao longo de uma grande observação de longos dias. A fala de Jesus ela é muito simples. Não basta simplesmente que eu diga. É preciso que vocês queiram acreditar ou que vocês estejam dispostos a observar para adquirir a sua resposta. Porque o amor não está nos 5 minutos, mas está na certeza. Não respondeu agora, mas o que conta é o que eu vivi até às 12 horas e 55 minutos de agora. Isso é que vai dar o embasamento para eu acreditar se ama ou não. Agora, se até os 12 horas e 55 minutos que você viveu com a pessoa, ela não te deu provas disso, não se preocupe, ela não vai dar mais. Se você tem dúvidas que seu filho esteja na escola, não se preocupe, é porque você já entendeu. Principalmente se for rapaz, ele vai te passar a perna. Mas o que conta é a solidez do que se viveu, do que se construiu. E aí está o detalhe, a fala de Jesus é muito simples. As minhas ovelhas escutam a minha voz. E escutar é muito mais do que ler simplesmente uma palavra ou ter uma resposta objetiva. Escutar é aprender a ler a pessoa. Escutar é aprender a ler as pessoas. Como assim? Ora, vocês só nesse íntere que eu estou aqui, aqueles que têm o costume de nos acompanhar, já perceberam as ironias que eu usei nessa homilia. Já perceberam as vezes em que eu disse uma coisa que queria dizer outra, e não precisa fazer muito esforço, não, porque nós também temos uma capacidade de perceber quando alguém diz uma coisa querendo dizer outra. Outro dia um amigo falou assim, nossa, mas hoje você está falando tudo ao contrário, querendo dizer
o que é certo. Aí eu quase disse assim, mas eu vou perder a oportunidade da piada? Nunca. Podemos perder um amigo, mas a piada jamais. Pois bem, esse jeito jocoso é só para dizer uma coisa. Por que Jesus não respondeu objetivamente? Porque mesmo que ele tivesse dito, sou eu, eles não acreditariam, porque eles não observaram a ele, não conviveram com ele, não deram atenção a ele. Quem não quer prestar atenção, qualquer coisa que se fale, não é resposta. Para quem não quer acreditar em alguma coisa, não adianta. Qualquer coisa que você fale, pode inclusive abrir o espaço para uma briga. Bom, o que conta, na verdade, é se nós estamos dispostos e abertos a acolher o Senhor, que se faz presente entre nós. E São João fala isso para um grupo de pessoas que todos os dias precisam se lembrar do que viveram com nosso Senhor Jesus Cristo, do mesmo modo que nós precisamos nos lembrar de tudo que já vivemos com Ele. Porque não basta simplesmente você escutar alguém assim, nossa, Deus é todo amor. Se você não olha para os olhos dele, ou se não para perceber tudo aquilo como gesto de amor, ele já fez para você. Não vai bastar, nunca. E nunca teremos a capacidade de viver nas contrariedades do tempo as oportunidades que se abrem para sermos os melhores. Não para nós, mas para o mundo. Para Deus. E não há uma única pessoa que, tentando ser o melhor para Deus, tentando ser o melhor para os outros, também não consiga ser melhor para si. Não há. Porque, inclusive, ser o melhor para os outros exige a honestidade, a sinceridade. Não a sinceridade assassina, aquela que vai dizer assim, nossa, mas o seu cabelo ficou horrível com esse tom verde e rosa. Não, não precisa falar assim. Eu acho que um castanho caju ficaria melhor. Não. Porque ser o melhor para os outros implica em ter a responsabilidade e a honestidade de sempre rever-se para oferecer a verdade de si na vida. É por isso que quem deseja ser o melhor para Deus e para os outros, objetivamente será melhor para si mesmo. Porque qualquer coisa ao contrário disso, alguns podem até dizer, mas e aquelas pessoas que vivem só para os outros? Elas não são o melhor para Deus e para o outro. Sabe por quê? Ela vive só à disposição dos outros e vive às custas do desejo dos outros, porque ela não quer ser rejeitada. Logo, ela não se aceita, não se ama e não sabe o valor que tem. Claro que qualquer outra pessoa que tenha um embasamento teórico mais adequado para falar sobre isso, e se eu estiver falando uma bobagem, me perdoe. Mas, empiricamente, isso se faz muito presente em tudo que escuto, na maioria das vezes. E o que eu quero dizer é justamente das contrariedades da vida como oportunidade para oferecer o melhor de si, a Deus, aos outros e também a si. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26, nós vemos objetivamente que depois que Estevão é assassinado na presença de Saulo, vulgo Paulo, todos se espalham. Todos os cristãos novamente, montam no 18. Correm, fogem, se espalham, mas aonde quer que eles cheguem, precisam falar daquilo que é a maior descoberta que tiveram em suas vidas. Deus nos amou tanto, tanto, que deu o seu Filho
é um motivo para vivermos todos os dias. Espontaneamente isso se fala. Não precisa fazer muito esforço. Nós conseguimos perceber bem quando alguém fala de Deus de modo bem forçado. Modeste às favas, com 12 anos de padre, quase 12 anos, escutando bastante, a gente sabe perfeitamente quando alguém está falando alguma coisa só porque ela precisa forçar-se a acreditar naquilo, não porque ela acredita. A pessoa que se encontrou tão profundamente com Jesus Cristo e ela sabe o valor que ele tem, ela pode até nas suas incoerências, porque todos nós temos incoerências. Todos nós, até nas incoerências, mostramos aquilo que é tão precioso. Eu adoro exemplos familiares. Estou vendo aqui a vovó, sobrinho, tia. Vovó. Nossa, ela ficou calma. Com o neto no colo. Daí, então, qual de nós, gente, quando criança, não via os avós, os pais fazendo determinadas coisas, aí de repente eles, pelo acesso de raiva, por inúmeras circunstâncias que possam ser contrárias e contrariar bastante o nosso ânimo, o nosso humor. Quantas vezes eles, menino, sai daqui, vai. Ninguém nunca passou por isso, vocês também não, né? Nem com a avó, nem com a mãe, nem com o pai, nem com o padre, ninguém. E nunca fez isso com ninguém também. Nenhum de vocês aqui, todos vocês são tão santos. Entretanto, aquele momento não é maior do que foi vivido anteriormente e construído. Os discípulos de Jesus, na contrariedade do seu tempo e nas suas incoerências, com espontaneidade, não podiam falar de outra coisa senão de nosso Senhor Jesus Cristo até no silêncio. O modo de viver fazia com que tantos quisessem se aproximar de Jesus. Mas não é só no passado, ainda hoje isso acontece. O problema é que nós temos tanta omissão do modo com que vivemos a fé cristã, tanta omissão, que nós nos esquecemos que anunciar Jesus Cristo não é pegar simplesmente a Bíblia, ou pegar uma camisa religiosa, ou pegar um objeto religioso e sair esfregando na cara das outras pessoas. É ter a capacidade de, pelo menos, fazer essa oração no início do dia. Senhor, que uma pessoa possa se encontrar contigo quando me ver. Uma só. Levando em consideração que nós temos 365 dias no ano, quando não é ano bissexto. Se nós conseguirmos uma pessoa se encontrar com Jesus Cristo pelo modo com que nós vivemos, eu acho que a gente vai conseguir cativar muita gente para nosso Senhor. Ou pelo menos ajudá-los a se aproximar dele. Esse é o ponto que o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos começa a nos apresentar. Os discípulos foram para outros lugares, se espalharam pela terra, e isso foi magnífico, porque apesar de todas as contrariedades, eles anunciavam Jesus Cristo, e tantos se achegaram a Jesus Cristo, e puderam, nas suas dúvidas inúmeras, pelo menos se perguntar uma coisa: será que realmente eu mereço tamanho gesto de entrega por mim? E ainda que eu ache que não sou merecedor de tamanha entrega, o que eu vou fazer para retribuir? Se vale o tanto, por que estou recolhendo as migalhas do tempo, da história ou de relações que não mostram o que eu realmente valho? Porque dúvidas sempre nós vamos ter. Será, Senhor, que eu realmente estou fazendo exatamente tudo aquilo que o Senhor me pediu? Não sei.
Será, Senhor, que eu realmente estou falando com a propriedade que deveria? Não sei. Será que realmente, agora, nesse momento, eu estou conseguindo traduzir tudo aquilo que é necessário para os outros? Eu não sei. Mas existe uma grande diferença entre ter dúvida e parar nela. Ter dúvida é natural. Pode até nos ajudar a realmente sermos melhores. Parar na dúvida é o grande erro que muitos estão cometendo. Porque será que realmente vale a pena escutar o Evangelho? Pascal, um filósofo, tentou provar matematicamente que vale a pena. Ele disse o seguinte: olha, pensemos. Se eu não acreditar em Deus e não viver os seus mandamentos, tem duas opções. Se eu morrer e não existir nada disso, acabou tudo. Pelo menos eu terei sido um pouco melhor. Saí ganhando. Só de não fazer a vida dos outros o inferno já é um ganho, gente. Agora, se eu não vivi, cheguei lá e existe, eu perdi. Porque eu vou chegar lá, e é claro que ele está falando dentro de uma concepção muito... O pau vai quebrar. Agora, se eu chegar lá e ter procurado viver tudo aquilo que ele indicou e ele existir, eu vou estar bem. Logo, se não existir e eu for uma boa pessoa, seguindo o Evangelho, ganhei. Se eu seguir o Evangelho, for uma boa pessoa e realmente lá existir alguma coisa, também ganhei. Agora, se eu não viver, chegar lá e não existir, e existir, perdão, eu acho que eu perdi. Eu tenho mais a perder do que ganhar. Agora, não pelo fato simplesmente de acreditar em Deus, eu lhe faço só uma pergunta. A sua vida é só agora e é só isso? Tudo que você viveu e construiu no dia de ontem não valeu nada. Só resta esse presente. E é isso que te resume? Dúvidas sempre teremos. Eu prefiro viver na esperança do Filho de Deus. Convido vocês a viverem a mesma coisa. Confiantes, de pé, apresentemos nossas preces.